O que separa alguém que realiza o impossível daquele que apenas observa a vida passar não é o talento, a sorte ou uma genética privilegiada, mas sim a capacidade de exercer uma autodisciplina tão rigorosa que o cansaço e a dúvida se tornam irrelevantes diante da vontade. Porque o homem que não se domina jamais poderá dominar coisa alguma. Se você não consegue controlar o que pensa, nunca controlará o que faz. E se não controla o que faz, o seu destino estará nas mãos do acaso e das circunstâncias externas. O mundo está cheio de mentes brilhantes que nunca saíram do lugar porque lhes faltava a espinha dorsal da disciplina mental. Elas esperavam pelo momento certo, pela inspiração perfeita ou por uma motivação que nunca veio, sem entender que a motivação é um estado passageiro, enquanto a disciplina é uma construção sólida. Para forçar sua mente a desejar o impossível, você precisa entender que o seu cérebro foi programado para a sobrevivência, não para o sucesso. Ele quer que você economize energia, que evite o desconforto e que permaneça exatamente onde está, porque o conhecido é seguro. O conforto é a droga mais viciante e perigosa que a humanidade já criou. Quase tudo o que é imediata e instintivamente gostoso para o seu corpo é um pecado contra o seu destino. É o pecado da carne contra o espírito da realização. Quando você se entrega ao que é gostoso e sem esforço, você está trocando o seu império por uma tigela de lentilhas. Cada escolha pelo caminho mais macio é um tijolo a menos na construção do seu destino. Aprenda a encontrar beleza na aspereza e prazer na renúncia, pois somente aqueles que recusam as migalhas do conforto imediato são convidados para o banquete eterno dos que conquistaram o impossível. O crescimento reside exclusivamente no desconforto. Quando você decide que vai perseguir um objetivo que parece maior do que você, o seu próprio sistema nervoso enviará sinais de alerta, tentando sabotar seus esforços através da procrastinação e do medo. É aqui que entra o poder da vontade dirigida. Você não deve pedir permissão às suas emoções para agir. A mente disciplinada entende que o sentimento segue a ação, e não o contrário. Se você esperar sentir vontade de fazer o que precisa ser feito, passará a vida na mediocridade. Hill afirmava que o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente, mas esse desejo não nasce do nada. Ele é cultivado, regado e alimentado através de uma obsessão saudável por um propósito definido. Você precisa transformar o seu objetivo principal em uma ideia fixa, algo que permeia cada pensamento e cada decisão, até que sua mente não veja outra alternativa senão materializar esse desejo na realidade física. Imagine um rio que corre livremente. Se ele não encontrar barreiras, suas águas se espalham, perdem força e acabam evaporando em terrenos rasos. Mas se você canalizar esse mesmo rio entre paredes de pedra, ele adquire uma pressão capaz de mover turbinas e iluminar cidades inteiras. Sua mente funciona da mesma forma. Sem disciplina, seus pensamentos são como águas espalhadas, sem direção e sem poder. Quando você impõe limites, quando você diz não às distrações inúteis e foca toda a sua energia psíquica em um único ponto, você se torna perigoso para a mediocridade. A disciplina brutal não é sobre se punir, mas sobre se libertar da tirania dos impulsos momentâneos. É sobre olhar para o espelho e saber que quem manda ali é a sua consciência superior, e não o seu instinto de preguiça. Cada vez que você cumpre uma promessa que fez a si mesmo, você fortalece o músculo da confiança própria. E cada vez que você falha, que cede ao caminho mais fácil, você destrói um pouco da sua autoridade interna. Não basta apenas querer. É preciso saturar o subconsciente com a imagem do sucesso pretendido, até que ele aceite essa imagem como um fato consumado. Hill ensinava que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. O segredo aqui não é apenas a concepção, mas a crença inabalável que resiste ao tempo e às derrotas temporárias. O verdadeiro mestre de si mesmo trabalha no escuro, no frio e sob o peso das críticas. Ele não busca a aprovação externa porque sua fonte de validação é interna. Ele sabe que a repetição constante de um ato cria novos caminhos na sua arquitetura cerebral, tornando o que era difícil em algo natural e o que era impossível em algo inevitável. Você não está apenas mudando hábitos, você está reconfigurando a sua própria identidade para se tornar o tipo de pessoa que alcança o que os outros chamam de milagre. Essa transformação ocorre no silêncio das escolhas diárias que ninguém vê.
É a decisão de continuar lendo quando os olhos ardem, de continuar produzindo quando o corpo pede descanso, de manter o silêncio quando a língua quer reclamar. A fraqueza mental se alimenta de pequenas concessões. Quando você diz que vai começar amanhã, você está ensinando sua mente a ser fraca. Para quebrar esse ciclo, é preciso aceitar que ninguém virá te salvar e que o tempo é o recurso mais escasso que você possui. Napoleão Hill explicava que o subconsciente é como um exército esperando ordens. Se as ordens são vagas, os soldados se dispersam. Disciplina brutal é a arte de dar ordens curtas, grossas e inegociáveis. Você não diz, eu vou tentar. Você diz, está decidido. O erro da maioria é tratar a própria mente como uma democracia, onde a preguiça tem direito a voto. Em uma mente que conquista o impossível, existe apenas uma ditadura da vontade. Se você quer que seu cérebro deseje o impossível, você precisa projetar a imagem daquilo que quer, com tamanha intensidade e frequência, que a sua realidade atual passe a parecer um erro, uma anomalia que precisa ser corrigida imediatamente. Isso gera uma tensão interna insuportável, e o cérebro, odiando a incoerência, começará a trabalhar freneticamente para alinhar a realidade física com a visão interna. É assim que você força a mente, criando um conflito onde a única paz possível é o sucesso. Hill dizia que o pensamento magnetizado atrai a sua contrapartida física. Quando você atinge esse estado, a disciplina deixa de ser brutal no sentido de sofrimento e passa a ser brutal no sentido de força imparável. Você não faz o que gosta. Você gosta do que precisa ser feito porque entende que cada gota de suor é um tributo pago à sua futura divindade. Agora eu vou te dar os 5 pilares que sustentam essa transformação. O primeiro pilar é a definição do alvo inegociável. Napoleão Hill enfatizava que a vagueza é a mãe do fracasso. Você não vai tentar crescer. Você vai estabelecer uma meta tão específica que possa ser medida em números, datas e ações. Escreva essa meta em um papel. Ao ler o que escreveu, sua mente deve sentir um misto de medo e excitação. Se não houver frio na barriga, o alvo é pequeno demais. Esse papel deve ser o primeiro objeto que você toca ao acordar e o último antes de dormir. Você está bombardeando seu sistema nervoso com uma nova ordem prioritária, até que ela se torne o filtro pelo qual você enxerga o mundo. O segundo pilar é a lei da reação imediata. O cérebro humano tem uma janela de poucos segundos entre o pensamento de agir e a sabotagem da dúvida. A partir de hoje, sempre que você identificar uma tarefa necessária, você deve iniciá-la em menos de 5 segundos. Não dê tempo para a sua mente negociar o conforto. Se você hesita, você perde a autoridade. Ao agir instantaneamente, você treina seu cérebro para entender que a consciência manda e o corpo obedece, sem direito à réplica. É um exercício de microdominação que, com o tempo, se expande para as grandes decisões. O terceiro pilar é a inversão do ciclo de recompensa. A maioria das pessoas busca o prazer antes do esforço, o que esvazia a vontade. Você fará o contrário. O prazer será o salário do sacrifício. Quer tomar um café gostoso? Só depois de completar a tarefa mais difícil da manhã. Quer descansar? Só após o corpo gritar por pausa e você dar mais 10 minutos de produção. Você está criando um vício biológico na superação, fazendo com que sua mente comece a querer o esforço, porque sabe que ele é o único caminho para a satisfação. O quarto pilar é a blindagem ambiental. Sua disciplina será tão forte quanto o seu ambiente permitir. Remova todas as tentações que facilitam a fraqueza. Se o celular te distrai, ele deve ficar em outro cômodo. Se certas pessoas drenam sua energia com reclamações, você deve se afastar. Hill dizia que somos o produto das nossas associações. Ele destacava a importância do mastermind, a aliança com mentes que vibram na mesma intensidade que a sua. Se você não tem essas pessoas por perto fisicamente, busque-as nos livros, nas lições dos mestres e no silêncio da sua própria disciplina. Crie um vácuo ao seu redor, onde apenas o que for produtivo e inspirador possa entrar. Quando você elimina as opções de fuga, a única direção que resta para a sua mente é avançar. O quinto pilar é o ritual da persistência mecânica. Haverá dias em que o desejo ardente será apenas uma brasa fria. Nesses dias, você não buscará motivação, você usará o hábito. A disciplina brutal é o que você faz no automático quando o sentimento falha. Estabeleça uma rotina tão rígida que a execução se torne mecânica.
O impossível se materializa não através de saltos de genialidade, mas através da repetição obsessiva de atos simples realizados com uma excelência extraordinária. Agora que você tem os pilares, é hora de testá-los, porque a mente só acredita naquilo que o corpo experimenta. Napoleão Hill ensinava que o conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se torna poder real quando organizado em planos de ação e direcionado a um fim específico. Eu te desafio a iniciar agora o que chamo de quarentena da vontade. Pelos próximos 40 dias, você escolherá uma atividade que o seu corpo detesta, algo que não traz prazer imediato, mas que exige presença absoluta, e a executará no exato momento em que o seu cérebro sugerir uma desculpa. Se a ideia de acordar mais cedo te aterroriza, esse será o seu altar. Se o silêncio te incomoda, você se sentará imóvel por 20 minutos diários, apenas observando os gritos da sua ansiedade até que eles se tornem sussurros inofensivos. O segundo desafio é a vigilância do pensamento por 24 horas consecutivas. Você não terá permissão para proferir uma única reclamação, nem interna, nem externa. Se você tropeçar, se o café esfriar, se o trânsito parar, você manterá a face imperturbável de um soberano que sabe que nada disso tem poder sobre ele. Essa experiência vai te mostrar o quanto você é viciado em ser uma vítima das circunstâncias. Considere a história de um homem que decidiu construir uma catedral sozinho, pedra por pedra. No início todos riam, pois ele não tinha engenheiros ou máquinas. Ele tinha apenas um cinzel e uma vontade inabalável. Todos os dias, independentemente da chuva ou do sol, ele colocava uma única pedra com perfeição matemática. Ele não olhava para o topo da catedral. Ele olhava apenas para a pedra que tinha nas mãos naquele segundo. Esse é o segredo da disciplina brutal. A fragmentação do impossível em unidades mínimas de execução impecável. Se você escreve, escreva a melhor frase da sua vida. Se você limpa, limpe como se estivesse preparando um templo. Quando você eleva o padrão do que é comum, o seu cérebro para de aceitar o que é medíocre. O terceiro desafio é o jejum do conforto sensorial. Escolha um dia da semana para privar-se de tudo o que anestesia a sua consciência. Sem redes sociais, sem música de fundo, sem comidas que entorpecem, sem conversas fúteis. Fique apenas com a sua própria mente e com o seu trabalho. Esse vazio proposital serve para recalibrar os seus receptores de prazer. Quando você remove o ruído excessivo, a voz do seu propósito definido começa a soar como um trovão. Hill dizia que a solidão é a antessala da sabedoria. É nesse isolamento que você descobre quem você realmente é, quando não há ninguém para impressionar. O último desafio é a inversão do desejo. Comece a buscar ativamente o que te gera medo. Se você teme o julgamento, fale em público. Se teme a escassez, viva um dia com o mínimo absoluto. Ao abraçar o que te assusta, você desintegra a ilusão de poder que o medo exerce sobre você. A disciplina brutal não é a ausência de medo, mas a subordinação total do medo à vontade. Napoleão Hill afirmava que o medo é nada mais que um estado mental, e um estado mental pode ser controlado e direcionado. Se você chegou até aqui, você já é diferente de 90% das pessoas que desistiram nos primeiros minutos. Se inscreva neste canal e deixe seu like. Não como um gesto vazio, mas como uma marca de que você cruzou uma linha e não pretende voltar. Continue, porque o que vem agora é o que separa quem entende de quem transforma. O segredo para dominar a vontade está naquilo que Napoleão Hill chamava de autossugestão. A mente não distingue entre um fato real e uma sugestão plantada com intensidade emocional e repetição. Se você se diz constantemente que é disciplinado, que é focado e que o impossível é apenas uma questão de tempo, o seu sistema nervoso começará a buscar evidências para sustentar essa nova crença. Mas o inverso é igualmente verdadeiro. Se você se trata como um coitado, o universo conspirará para provar que você está certo. A disciplina brutal requer que você vigie seus pensamentos como um guarda vigia um detento perigoso. Não permita que uma única ideia de derrota permaneça na sua cabeça por mais de um segundo. Expulse-a com a força de uma visão maior. O homem que tem um porquê forte o suficiente suporta qualquer como. Hill ensinava que qualquer pensamento que é repetido com frequência e misturado à emoção é aceito pelo subconsciente como uma ordem direta. Tenha um script do seu sucesso e leia em voz alta, todos os dias, ao acordar
e antes de dormir. Você está forçando os seus neurônios a criarem novas conexões que tornam o seu objetivo o centro de gravidade de toda a sua existência. Você começa a ver oportunidades onde outros veem problemas, porque o seu filtro de percepção foi ajustado para o modo conquista. Comece com as tarefas que você despreza, mas que são necessárias. Arrumar a cama com perfeição, tomar um banho gelado quando o corpo pede calor, manter a postura ereta quando o cansaço bate. Esses são os treinos de base. Se você não consegue governar as pequenas coisas do seu dia, nunca terá autoridade para governar as grandes forças do destino. É na execução impecável do que é simples que se forja o caráter capaz de suportar o que é complexo. A persistência é a prova de fogo da alma. Napoleão Hill escreveu que a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Sem ela, você é apenas ferro comum que enferruja com a umidade da primeira dificuldade. Com ela, você se torna uma liga indestrutível. A maioria das pessoas falha não por falta de capacidade, mas por falta de continuidade. Elas começam com entusiasmo, mas param quando a novidade desaparece e o trabalho pesado se torna monótono. A disciplina brutal se manifesta justamente na fase do tédio. É o compromisso de fazer a mesma coisa, com a mesma excelência, pela milésima vez. Muitas pessoas param a poucos centímetros do ouro, desistindo justamente no momento em que a montanha se torna mais íngreme, sem perceber que a inclinação é o sinal de que o topo está próximo. Hill observou que o sucesso geralmente chega apenas um passo além do ponto onde a derrota parece ter vencido. E é exatamente aqui que eu preciso te contar algo que ninguém fala. Existe um momento em toda a jornada de transformação que não aparece nos livros e que nenhum mentor vai te preparar para enfrentar. Ele não vem no começo, quando a energia é alta e a novidade te carrega. Ele vem semanas depois, quando o entusiasmo evapora e o que resta é o trabalho cru, sem aplausos e sem reconhecimento. Esse momento tem um nome: o Vale do Silêncio. É o espaço entre a semente plantada e a colheita visível. Nada parece estar acontecendo. O seu corpo não mudou. A sua conta bancária não mudou. As pessoas ao redor ainda te tratam da mesma forma. E a sua mente, traiçoeira como é, usa essa aparente estagnação como prova de que o esforço é inútil. Ela te diz que não está funcionando, que a mudança é para os outros, não para você. É nesse momento exato que os fracos desistem e os grandes se revelam. Porque o que a mente não mostra é que debaixo da superfície tudo já está se movendo. As raízes já estão crescendo no escuro. Os novos caminhos no seu cérebro já estão se formando. Mas como uma árvore que cresce primeiro para baixo, antes de crescer para cima, você não vê o progresso porque ele está acontecendo onde os olhos não alcançam. O único combustível que funciona no Vale do Silêncio é a fé irracional na sua própria decisão. Não fé no resultado porque o resultado ainda é invisível. Fé no processo. Fé no fato de que você escolheu e que essa escolha não está aberta à revisão. Napoleão Hill contava a história de um garimpeiro que abandonou a sua mina convicto de que ali não havia mais ouro. Vendeu o equipamento e a terra por quase nada. O comprador contratou um engenheiro, fez algumas medições e descobriu um dos maiores veios de ouro já encontrados, exatamente onde o primeiro havia parado de cavar, a poucos centímetros. A lição não é apenas sobre persistência, é sobre a tragédia invisível de não saber o quão perto você está. E se você parar agora, outra pessoa vai encontrar o que era seu por direito de suor e sacrifício. Eu quero que você faça algo agora. Feche os olhos por um instante e pense no momento mais difícil da sua vida. Aquele em que tudo parecia perdido. Aquele em que a escuridão do quarto era menor que a escuridão dentro de você. Lembra? Agora perceba, você sobreviveu. Você está aqui. Aquele momento que parecia o fim da linha era apenas uma curva. E se você sobreviveu àquilo sem disciplina, sem método, sem direção, imagine o que você é capaz de suportar agora que tem um propósito definido e uma mente que está sendo moldada para o impossível. A sua história de sobrevivência é a prova de que você é mais resistente do que jamais imaginou. Use essa memória como armadura. Toda vez que a dúvida vier, lembre-se de que você já atravessou o inferno descalço e, mesmo assim, está de pé. Agora eu quero te propor algo que vai colocar tudo isso à prova. Chamo de a Semana do Desconhecido. Durante 7 dias consecutivos, você vai fazer pelo menos uma coisa por dia que nunca fez antes. Cozinhar um prato que nunca tentou. Conversar com um estranho.
Ler 10 páginas de um livro sobre um assunto que não te interessa. O objetivo não é o ato em si. O objetivo é quebrar o padrão de previsibilidade que aprisiona a sua mente. Quando você faz sempre as mesmas coisas, o seu cérebro entra no modo automático e qualquer mudança parece uma ameaça. Mas quando você o obriga a processar novidade diariamente, você expande a sua capacidade de adaptação. E uma mente que se adapta com facilidade é uma mente que não teme o impossível, porque o impossível é apenas o desconhecido em escala maior. Existe outro exercício que poucos terão coragem de fazer. Chamo de o espelho da verdade. Escolha um momento do dia em que você esteja completamente sozinho. Coloque-se diante de um espelho, olhe nos seus próprios olhos e diga em voz alta, sem desviar o olhar, exatamente quem você decidiu se tornar. Não o que você quer ter, quem você quer ser. Diga, eu sou disciplinado, eu sou imparável, eu sou perigoso para tudo o que é medíocre. A maioria das pessoas não consegue manter o olhar nos próprios olhos por mais de 20 segundos enquanto faz uma declaração de poder. Porque existe uma parte de você que ainda não acredita, e é exatamente essa parte que precisa ser confrontada. Faça isso todos os dias durante 30 dias e observe o que acontece. A postura muda, o tom de voz muda, o olhar muda. Porque quando você se diz a verdade sobre quem está se tornando, o seu corpo inteiro se reorganiza para honrar essa declaração. Outra imersão que transforma é o Dia do General. Escolha um dia do mês e viva esse dia inteiro como se você fosse o comandante supremo de um exército em guerra. Você acorda no horário exato que determinou, não 5 minutos depois, no minuto exato. Seu tempo é dividido em blocos de execução, sem margem para improvisação. Você não consulta redes sociais, você caminha com a coluna ereta, fala apenas o necessário e executa cada tarefa como se a vitória de uma batalha dependesse dela. Ao final desse dia, você perceberá algo perturbador. Vai se sentir mais vivo do que se sentiu em meses, porque a estrutura não aprisiona, a estrutura liberta. A liberdade sem estrutura é caos, e o caos é o habitat natural da fraqueza. Agora imagine a sua vida daqui a 5 anos, se você mantiver essa disciplina todos os dias. Visualize o lugar onde você mora. Visualize as pessoas ao seu redor. Visualize a forma como você se levanta pela manhã, a segurança nos seus olhos, a autoridade na sua voz. Visualize o momento em que alguém te pergunta como você chegou até ali e você sorri em silêncio, porque a resposta é longa demais e dolorosa demais para caber em uma conversa casual. Agora visualize a sua vida daqui a 5 anos se você desistir hoje. Se você voltar para o sofá, para as desculpas, para o amanhã eu começo, veja a mesma casa, as mesmas dívidas, o mesmo arrependimento, a mesma sensação de que o tempo passou e você ficou parado assistindo. Coloque essas duas imagens lado a lado na sua mente. Sinta o peso de cada uma. E agora me diga, qual delas te assusta mais? Porque o medo de continuar é temporário. O medo de ter desperdiçado a sua única vida é eterno. Existe um último exercício que eu guardo para o final porque exige um nível de honestidade que dói. Chamo de o funeral do velho eu. Sente-se em silêncio, feche os olhos e visualize o funeral da sua versão antiga. Aquela que procrastinava, que reclamava, que se contentava com migalhas, que dizia, amanhã eu começo. Veja o caixão, veja as flores, veja as pessoas que nem perceberam que essa versão morreu, porque, na verdade, ela nunca esteve verdadeiramente viva. Agora abra os olhos. Você é o que sobrou depois que a fraqueza foi enterrada. Cada manhã, a partir de agora, é o primeiro dia de uma nova existência. Você não está tentando melhorar a sua vida antiga. Você está construindo uma vida completamente nova sobre os ossos da mediocridade que deixou para trás. Entenda algo fundamental. O esforço que hoje te custa sangue, em 6 meses será tão natural quanto respirar. O que hoje parece impossível, em 1 ano será o seu aquecimento. O seu cérebro se molda ao nível de exigência que você impõe. Se você exige pouco, qualquer esforço mínimo parece sacrifício. Mas se você exige muito, consistentemente, dia após dia, ele recalibra o seu ponto de referência. O que antes era o teto se torna o chão. E quando o seu chão é o teto dos outros, você entende o que significa ser verdadeiramente perigoso. Hill dizia que a mente é como um imã. Quando ela é carregada com um propósito definido e alimentada por uma persistência inabalável,
Ela atrai a si mesma todos os fatores necessários para a realização daquele propósito. Você não precisa saber todos os passos, você precisa apenas dar o próximo com convicção absoluta. O caminho se revela para quem está em movimento, nunca para quem está parado esperando instruções do universo. A partir de hoje, entenda que a sua palavra deve ser a lei suprema do seu universo pessoal. Se você disse que faria, está feito. Essa integridade interna cria uma força magnética que atrai as pessoas, os recursos e as circunstâncias necessárias para a conclusão do seu plano. O mundo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Se você é a personificação da disciplina, a vida não terá outra escolha senão te entregar as chaves do reino que você mesmo projetou. Ao chegar ao final desta jornada, olhe para trás e perceba que o homem que começou a ouvir estas palavras já não existe mais. Você despertou um gigante que estava adormecido sob camadas de conforto e mediocridade. Napoleão Hill afirmava que a escada do sucesso nunca está congestionada no topo, e agora você entende o porquê. O preço da entrada é uma disciplina que a maioria se recusa a pagar. Mas você não é a maioria. Você aceitou o desafio de treinar a sua mente para desejar o impossível e de forçar a sua vontade a trabalhar a seu favor. O perigo que você representa agora é para o sistema que lucra com a sua fraqueza e para as vozes que diziam que você deveria se contentar com pouco. Você se tornou o senhor do seu destino e o capitão da sua alma. Vá agora e execute com a frieza de quem já sabe o resultado final. Não busque aplausos, busque a maestria. Não busque facilidade, busque a força necessária para carregar o peso da sua própria grandeza. O impossível é apenas o playground da mente disciplinada, e você acaba de ganhar o seu ingresso. Mantenha a chama do seu propósito sempre acesa, pois enquanto houver vontade, haverá um caminho. O seu legado não será escrito com palavras, mas com a marca indelével que a sua disciplina deixará na história. O impossível está esperando pelo seu comando. Dê a ordem e veja o mundo se curvar diante da sua vontade.